Oi, estamos aqui em mais um Neuro e Você, o canal aberto para desmistificar a neurologia. E hoje temos o prazer de mais uma vez ter aqui conosco, para enriquecer o nosso programa, a doutora Lilian Ferro, fonoaudióloga. Obrigada pelo convite, Mariolina. É sempre um prazer tê-la aqui. As meninas, as pessoas que nos assistem adoram. É, coisa boa. Você fala bem, fala muito, explica bem, então todo mundo sai Bom, feliz. e o assunto de hoje realmente é a paixão da minha vida, né? Verdade, por isso eu trouxe você. Dia 26 de setembro, Dia Nacional do Surdo. E hoje eu trouxe a doutora Lilian para falar sobre isso. Bom, poderíamos começar falando sobre essa questão de quando colocar uma prótese, quando a gente coloca um implante, como que é essa história? Tá. Primeiro a gente tem que falar de diagnóstico, né? Hoje, quando as crianças nascem, elas passam por um teste que é chamado teste da orelhinha, né? Dentro da maternidade. Se ela na maternidade, quando faz o teste da orelhinha, que é feito antes da alta da mãe, se ela falha, eles recomendam fazer de novo esse teste com 15 dias. Falhou com 15, faz de novo com 30. Se falhar, então, ao nascimento, com 15, com 30, aí essa criança precisa ir para o otorrino, né? Onde ele vai encaminhar, fazer os encaminhamentos para o BER, etc e tal. Que são outros exames complementares. Confirmada a perda auditiva, o que se tem de prescrição hoje é que essa criança tenha diagnóstico fechado, no máximo até o 3º, 4º mês, e que entre com a protetização até o 6º mês, junto com a reabilitação com a fono. Então, essa decisão, se vai para implante ou se vai para o uso de um aparelho auditivo, vai depender do grau de perda e da configuração da perda. Então, vamos lá. Crianças pequenininhas, que a gente descobre que tem deficiência auditiva, falhou no teste da orelhinha, no reteste, fez o BERA, confirmou a perda, vai fazer exame de imagem, a gente vai ter que ver se essa cóclea tem a parte onde poderia ser inserido um eletrodo, né, os eletrodos para passar ali, né, o fio do implante coclear, e se essa perda é uma perda severa ou profunda, ok? Então, por exemplo, hoje a gente fala muito, a gente estava até conversando antes sobre isso, né? Às vezes a família chega pra gente e diz assim, eu quero implantar. Outro dia eu estava atendendo um casal lá no consultório, que é nosso paciente há muito tempo, e a mãe trouxe essa questão. Mas nós não podemos implantar a fulaninha, né? E assim, ela tem uma perda, tudo bem, ela tem uma perda ali entre moderadamente severa, início de severa, mas quando ela coloca o aparelho, a audição dela vai lá para cima, super recupera. Por que você vai expor essa criança a um risco cirúrgico se existe o benefício com a prótese auditiva? Então, primeira questão é o grau de perda. Normalmente se indica o implante coclear em crianças para aquelas que têm perda severa e profunda, que são os 2 graus mais importantes, tá? Mais relevantes ali embaixo. Crianças com perda de moderadamente severa para cima, ou seja, moderadamente severa, leve, essas crianças, a indicação é só para o uso do aparelho auditivo. Todas elas têm que ter fono, né, e reabilitação, mas seria o uso do aparelho auditivo. Quando se indica, por exemplo, implante para adulto, aqueles adultos que sofreram queda, traumatismos cranianos, muito comum em acidente de moto, tá? Às vezes, quando você tem mulher pós-gestação, né, teve bebê, você faz surdez súbita, unilateral. Então, se discute para esses casos, apesar de ter uma orelha funcionando, dependendo do tamanho do prejuízo ou numa perda bilateral em caso de acidente, você também pode fazer indicação do implante coclear para os usuários, né, as pessoas que têm essa perda maior. Você pode fazer o implante. Mas é uma decisão muito individual no adulto, né? Claro. E não é a família que acontece do escolhe. implante não funcionar? Acontece, Mariolina. Se, por exemplo, você tem vou falar de 2 questões diferentes. Se você tem uma cóclea pós-meningite em que ela ossificou, né, que é a parte interna do ouvido, né, ouvido, orelha externa, orelha média, orelha interna. Se você tem uma meningite e essa cóclea ela ossificou, você não consegue passar o fiozinho do eletrodo ali. Às vezes se tenta
Também um outro caso recente que a gente teve da Bolívia agora, onde ele teve meningite e os pais acudiram muito rápido, foi muito legal, porque o otorrino da cidade orientou muito rápido e eles vieram para São Paulo. E eles fizeram o implante nas 2 orelhas e uma orelha não conseguiu fazer a introdução dos eletrodos. Então ficou só uma orelha e dos eletrodos inseridos, tá? Ele teve apenas dos 22 pares de eletrodos, só 9 funcionando. Que tem isso também, às vezes você pode na introdução do eletrodo ter quebra, ter um eletrodo que não funcionou, por isso que a fono acompanha a cirurgia para fazer a telemetria. Então ela vai ver eletrodo por eletrodo se ele está funcionando ou não. E é uma especialização dentro da fonoaudiologia. Sim, dentro da fonoaudiologia. O ato cirúrgico ele é sempre feito pelo otorrino e a equipe e a fono que vai fazer a telemetria. E quanto tempo é esse acompanhamento com a fono? Porque às vezes os pais falam, puxa, mas quanto tempo mais eu vou ter que fazer, né? Digamos que você colocou uma prótese, mais ou menos, quanto tempo? Quantas vezes na semana? Vamos lá. Uma criança com perda severa e profunda, né, o que é chamado de surdo, né, como foi agora dia 26, né, de setembro, considerado Dia Nacional da Surdez. Uma criança com recém-diagnosticada, pequenininha, identificou a surdez, os pais querem colocar aparelhinho. A criança que usa uma perda, né, severa e profunda, ou seja, um surdo, que usa aparelho, ele vai começar para um resultado ideal com 3 sessões na semana, numa dosagem de 45 minutos, muito envolvimento familiar para a gente ter respostas positivas. E aí o tempo vai demandar muito daquilo que a gente tem, que a gente chama de caminho de 2 vias. Eu tenho uma família do outro lado, que tudo que a gente propõe, faz, passa, ensina, né, enfim, oportuniza terapeuticamente para essa criança, é reforçado do outro lado, essa criança vai ficar, entre aspas, menos tempo em terapia. Se eu tenho uma família que leva a criança no consultório e é só, e acha que ali no consultório você vai fazer tudo, e ali a gente tem a varinha de condão e vai fazer essa criança falar, essa criança vai ficar mais tempo em terapia. Você me perguntou tempo. Eu sei, você tá louca para saber disso. Louca para saber. Mas é o que nós queremos saber como pai e mãe. É que não existe uma receita, mas vamos lá, uma média. Surdos, tá? Cuja família opta pela oralidade, porque é a família que escolhe quando a criança é pequena. Ela pode escolher, por exemplo, fazer com que ele seja usuário de Libras, de língua brasileira de sinais. Então é tudo certo, né? Mas vamos lá, você recebeu uma família, né? A fono vai trabalhar com essa família, é uma fono com experiência na área, isso é muito importante, né? Então, o surdo, usuário de aparelho auditivo, que vem para uma fono experiente, pode esperar que ele vai ficar uns 10 anos em terapia. O implantado, com 6, 7 anos, está recebendo alta, tá? Às vezes um pouquinho menos, se coloca bem novinho, se faz o implante ali por volta dos 10 meses, dos 8 meses, e tem uma família super empenhada, às vezes com 6 aninhos, está começando a alfabetizar, a gente vê que não tem troca surda sonora na escrita, que a criança consegue fazer bem esse feedback acústico-articulatório, que essa criança faz a correlação letra-som de maneira apropriada, você já pode espaçar e aí fazer só recheque com essa criança a cada 1 mês, a cada 2, para acompanhar o processo alfabetizatório. E pronto, tá? Então, é muito relativo. Agora, vamos pegar os deficientes auditivos, que são aqueles que têm de perda leve a moderadamente severa. Esses, também, se a gente diagnostica cedo, coloca o aparelhinho cedo, tá? Porque ele não vai para o implante, ele vai para usar o aparelhinho. Eles têm um tempo menor, porque o próprio ouvido já responde bem, né? Ele tem uma resposta melhor. Então, são crianças que ficam normalmente aí em torno de 5, 6, por aí. Eu tive pacientes, eu sei que você andou assistindo uns videozinhos nossos, né? Que ficaram em terapia, são surdos, usuários de aparelho auditivo, 17 anos. Mas estão muito bem hoje, né? Moram fora. O mais importante é isso, né? Quer dizer, né? Não mas é uma vida, tempo, né? Mas Resolveu, moram, têm autonomia, trabalham, se viram. São 3 deles que moram fora do país, cada um num país diferente, né? Então, com plena autonomia da vida, uma linguagem bonita, um refinamento linguístico, entende, por exemplo, metáfora, sabe, duplo sentido, porque isso é muito difícil para quem não tem audição. Porque a linguagem, ela entra pela audição.
Assim como tudo que é noção espacial entra pela visão, né? Mas a linguagem não. Linguagem, temporalidade, sequenciação de fatos, piada, duplo sentido, metáfora, isso tudo é via orelha. E se você não tem, é assim, é tirando, né, eu falava para meus pacientes, a gente tira som de pedra. Então, e inclusive entra no diagnóstico diferencial do TEA o deficiente auditivo, né? Sim. Porque aquela criança que está demorando um pouquinho para falar, que está com um comportamento inadequado, muitas vezes o profissional fala, é TEA, e na verdade é um deficiente auditivo. Então a gente tem que lembrar que realmente a audição é fundamental, né? Para o posicionamento, para o comportamento dessa criança, não só a linguagem, mas o próprio comportamento como todo, né? Sim, você trouxe uma coisa interessante, porque assim, a gente não ia falar de TEA, mas eu vou emaranhar. É difícil não falar do TEA. Eu vou emaranhar. Às vezes a gente recebe no consultório criança com suspeita de TEA, vem para diagnóstico diferencial, né? Como a gente tem uma equipe que trabalha bastante com a parte auditiva e com TEA também, acaba tendo esse olhar, né? Permeia essa questão. Então, quantas vezes a gente pega uma criança que tem comportamentos de TEA? Ele se balança, às vezes ele faz um flap, né? É aquela criança que vira e gosta de coisa miúda junto da parede, que é detalhista com coisas miúdas, e a gente acha que a criança está no mundinho dela, mas simplesmente por quê? Porque a visão da criança com deficiência auditiva, ela é muito mais acurada do que da criança ouvinte. A gente espersa com um monte de coisa. Sim. Não é? Você tem aí, vamos dizer assim, a visão está me dando informação, o movimento ali na frente me dá informação, o fiozinho me dá informação, né? Um barulhinho me dá informação. Quando eu, de repente, tenho uma criança que está poupada de um dos órgãos do sentido e um dos mais importantes, que são esses dois, né? Então a gente percebe o quê? A gente percebe que essa criança ela está mais concentrada aqui. E ela acaba adotando medidas comportamentais que se assemelham muito com o TEA. E aí é a hora que você entra com todos os exames, é a hora que você entra com os questionários, com os protocolos, com a observação na escola, com a observação em casa, também para ajudar nessa questão do comportamento. Porque também nada impede, por exemplo, de você ter de fato uma criança TEA e deficiente auditivo. Claro. São casos mais sérios, mais difíceis, mas às vezes ocorre também, né? E aí, nesse caso, a indicação, por exemplo, da prótese ou de um implante também passa por isso, né? Quer dizer, é importante o comprometimento da família, é importante o fono muito bem capacitado, frequente na vida dessa criança, mas também a gente tem que pensar nisso, né? Quer dizer, essa criança tem déficit cognitivo? Né? Essa criança tem TEA? Isso também é um dos critérios para a gente dar preferência para um tipo de tratamento, mais órtese, mais prótese ou mais um implante, também entra nesse tipo de decisão. Adorei sua pergunta. Gente, nem pensei que a gente fosse falar disso, mas vamos lá. Antigamente, uma das coisas que a gente tinha era, para fazer o implante, a criança tinha que ser um deficiente auditivo puro. Graças a Deus, isso já mudou. Porque se você tem uma criança, por exemplo, com déficit intelectual e deficiência auditiva, por que não dar o acesso da via auditiva até para você compensar as questões cognitivas? Então, isso é uma coisa que vem mudando na última década, talvez um pouquinho mais, não vou saber precisar o tempo, mas a gente já tem aí uma nova visão da equipe do implante coclear. Porque vamos lá, se você pega um TEA também com hipersensibilidade e que não aguenta ficar com o molde dentro do canal auditivo, e o implante, você põe aquele implante mais levinho, um implantezinho pequenininho, que você só coloca aqui, que não vem nem atrás da orelha, tá? É muito mais fácil essa criança ter esse tipo de aceitação para esse tipo de implante do que uma prótese grande, que vai atrás da orelha, que tem a mangueirinha e que tem um molde de silicone ou de acrílico para ficar na orelha. Essa criança, muitas vezes, pela hipersensibilidade sensorial que às vezes ela tem, ela acaba tirando. Então, graças a Deus, hoje a gente vê nas equipes uma sensibilidade para o cego surdo, para o surdo TEA, para o surdo com deficiência intelectual, para o surdo TEA e deficiente intelectual. Então, já não é mais um fator de impeditivo, de impedimento para essa criança e para o implante, o fato dela ter outras comorbidades.
Amém, né? Fala sério. Muito Eles bom. merecem, né? Ah, não, com certeza. E a gente tem também aqueles casinhos, por exemplo, a gente estava conversando antes, né? Em que você tem as agenesias, por exemplo, agenesia de orelha. Então, a criança nasce sem a orelha ou nasce com fundo do canal auditivo, sem a membrana timpânica, mas com pele mesmo, né? Com a própria pele. Então, essas crianças, elas podem ir para um tipo de implante que não é um implante coclear, mas é um implante ósseo. Você coloca um vibrador ósseo, um quadradinho pequenininho, ou alguma coisa por sobre a pele, faz um furinho no osso, o otorrino faz o procedimento, uma cirurgia bem mais simples, e coloca ali o vibrador ósseo. Já existem novos também, que você põe por baixo da pele, sabe? Então não fica nem exposto para o lado de fora, onde ele vai fazer o quê? A vibração do som, vibra, ele vai vibrar essa parte óssea, vai vibrar a cóclea e mandar informação para o cérebro, né? Então a gente tem resultados muito bons em implantes ósseos, porque não existe um componente coclear, não existe lesão nas células ciliadas externas e internas. A lesão ela é periférica, e a lesão sendo periférica, o resultado é muito gostosinho. Eles falam cedo, eles têm muita melodia, tem muito ritmo, sabe? Essa é uma delícia, trabalhar com essas crianças, é muito gostoso. Que legal. Bom, eu trouxe a pessoa certa para falar sobre isso, né? Eu agradeço a sua Obrigada presença pelo aqui, convite viu? mais uma vez. Vou convidá-la outras vezes, você sabe que a gente se dá muito bem na frente das câmeras. Verdade. Muito obrigada. Obrigada, Mariolina. E a você que nos assiste, qualquer dúvida, sugestão, entre em contato. Obrigada.